Olá, tudo bem? Vamos aos pontos de hoje. Eu vim tratar sobre a questão da reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre à presidência da Câmara dos Deputados e à presidência do Senado Federal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se for possível, se inscreva, vai me ajudar bastante. Interage aqui comigo, dando a sua opinião, debatendo sobre os assuntos, interagindo aqui comigo. Está acontecendo um movimento por parte dos aliados de Rodrigo Maia e por parte dos aliados do Davi Alcolumbre, que é uma tentativa de reeleição aos cargos de presidente da Câmara dos Deputados e reeleição ao cargo de presidente do Senado Federal. Porém, lá no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Brasileira, de 88, tá bem explicitado assim, ó. Cada uma das casas reunir-se-á a sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros a eleição das respectivas mesas, para o mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, se o candidato, sei lá, a pessoa no dia 1º de fevereiro, né, que tem a eleição para saber quem vai ser o presidente então do Senado, ele ganha na próxima eleição depois de 2 anos, ele tem esse mandato durante 2 anos como presidente do Senado, depois de 2 anos ele não pode voltar a tentar uma reeleição para a mesa da presidência. Mas, quando acaba a legislatura, que aí é um período de cada 4 anos, então cada vez que a gente vai lá e deposita o nosso voto nas urnas eletrônicas e muda o Senado, muda a Câmara dos Deputados, muda o governador, muda o presidente, isso significa uma legislatura. Quando muda a cada 4 anos essa legislatura, ele pode voltar a concorrer. Então, se ele foi o último presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados nos 2 últimos anos da legislatura, no próximo ano, onde vai ter de novo uma eleição no dia 1º de fevereiro, se possível, vai ter uma eleição para presidente na mesa do Senado e para a mesa da Câmara dos Deputados, ele pode concorrer de novo, porque aí ele já não está na mesma legislatura. Então ele só não pode concorrer, segundo a Constituição, ele não pode concorrer na mesma legislatura a 2 mandatos. Mas o que está acontecendo agora, o movimento que está acontecendo agora com os aliados principalmente do Davi Alcolumbre, é querer fazer uma reeleição e conduzir de novo eles aos cargos dentro da mesma legislatura, o que não é permitido pela Constituição brasileira. E aí, com base nisso, nesse movimento de apoio ao Davi Alcolumbre, a senadora Rose Freitas, que tinha seu mandato pelo Podemos, mas não é mais do Podemos, aí vocês vão entender o porquê, em 2019 ela encaminhou uma PEC, a 33/2020, com outros 29 senadores para alterar a Constituição e permitir a recondução do presidente do Senado ao cargo em uma mesma legislatura. Para quem não sabe o que é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Então é um projeto, mas pode virar uma emenda constitucional definitiva, que aí vai lá e muda, altera o texto da Constituição. Ela já não está mais no Podemos, porque o pessoal do Podemos lá, principalmente o líder do partido no Senado, foi totalmente contra isso, não gostou, e aí começaram a cogitar em expulsar ela da sigla do Podemos. Então ela pegou, e antes que expulsassem ela para ela não ser castigada, ela pegou e se desfiliou ao partido, tá? Então agora ela é sem partido. E qual que é a justificativa dela para que isso seja viável? Ela fala que não existe mais uma harmonização entre os poderes, porque em 1997 houve uma emenda constitucional, que agora eu não vou lembrar o número da emenda, mas alterando então alterando o texto da Constituição, onde não podia existir uma reeleição para presidente. Antigamente, o presidente tinha um mandato de 5 anos, era mandato único, não poderia ser reconduzido ao cargo. Então, em 97, devido a uma emenda constitucional, eles alteraram esse texto e permitindo, então, que o chefe do executivo, tanto federal, estadual e municipal, eles pudessem se reeleger aos cargos, ou seja, eles poderiam ter 2 mandatos, né? Que é como está até hoje. Então a gente vota no presidente, ele fica 4 anos, ou vota no governador, vota no prefeito, que são executivos, e aí depois de 4 anos a gente pode votar de novo nesses mesmos
candidatos para que eles voltem a um segundo mandato. Até 97 isso não era possível. Ela fala que como foi criada essa emenda constitucional para beneficiar o Poder Executivo, que teve uma quebra de harmonia entre os poderes, porque agora pode no Executivo, mas não pode para a presidência das casas legislativas. Então ela dá essa alegação. Além disso, ela fala também que antes possível essa recondução aos cargos de presidente das casas. Só que isso lá no ato institucional número 16 da ditadura militar foi vedado pelos militares. E aí lá no artigo 7º do AI 16, que é o ato institucional número 16, está assim: as atuais mesas dos Senados e da Câmara dos Deputados irrelegíveis para o período imediato têm seus mandatos prorrogados até 31 de março de 1970, elegendo-se, todavia, os novos membros para as vagas existentes ou que vierem a ocorrer. Ou seja, então ele fala aqui, irrelegíveis. Então, lá no ato institucional número 16, eles colocam isso. Então, antes disso, poderia haver a possibilidade de você se candidatar mais de uma vez seguida para os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E aí ela fala que a Constituição de 88 manteve essa decisão da ditadura militar, ou seja, que não faz sentido manter uma decisão da ditadura militar na Constituição de 88. Então essa é a defesa dela. Então primeiro a quebra da harmonização ali entre os poderes e depois que está sendo seguida uma norma da ditadura militar. Além da Constituição, também ia ter que ser alterado os dois regimentos internos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, porque em ambos também há especificações impossibilitando essa recondução aos cargos. O artigo 59 do regimento interno do Senado, os membros da mesa serão eleitos para o mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente. Ou seja, acompanha o que tá escrito na Constituição. O artigo 5º do regime interno da Câmara dos Deputados, na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de fevereiro, sempre que possível, sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, os dois regimentos internos, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, seguem o que diz lá na Constituição brasileira. Então, pensa na briga que está dando isso, porque a Constituição está falando, os regimentos internos das casas está falando que não pode haver, então, uma recondução dos cargos desses caras. E os caras estão tentando, principalmente o Davi Alcolumbre, ele está tentando, está persistindo. Mas como eles estão querendo? Através de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional e de uma possível emenda constitucional para que altere o texto da Constituição. Levando em conta que para o Executivo já foi feita essa mudança. Eles teriam uma briga grande, porque aí tem que ter um número lá superior a mais de 300, parece, na Câmara dos Deputados, e 49, parece, no Senado, para poder aprovar essa PEC, para eles poderem se reeleger. Então, ou seja, o caminho é grande até lá, e é difícil, então não é fácil. Para mudar a lei, para poder mudar o texto da Constituição, não é fácil. A briga seria bem grande. Ou seja, eles deveriam tentar por esse caminho. Esse deveria ser o caminho que eles deveriam tentar. E é o que está tentando através da PEC que a Rose Freitas, a senadora Rose Freitas, encaminhou. Devido a essa possibilidade, através dessa PEC, o PTB recorreu ao Supremo Tribunal Federal e entra com um pedido de medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem como partes os advogados do Senado Federal e a AGU, a Advocacia Geral da União. Quem assumiu o relatório dessa ADI foi o ministro Celso de Mello, porém ele saiu e aí ficou para o ministro Gilmar Mendes. Então o que o PTB quer? Quando o PTB recorre ao Supremo, ele quer que o Supremo Tribunal Federal fale, é inconstitucional.
Eles querem que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, faça a interpretação da Constituição e fale, ó, não pode, isso está proibido, segundo está na Constituição. Se vocês querem mudar a lei, então vocês mudem através dos processos internos de vocês aí de dentro, mas tem que mudar a lei. Nós estamos aqui para interpretar a lei, nós somos os guardiões da lei, da palavra que está escrita, e a gente não pode permitir. Então é isso que o PTB queria. Se for feita a reeleição e eles forem reconduzidos ao cargos, é um crime que vocês estão cometendo contra a Constituição de 88. Ou seja, então deveria voltar para casa e falar assim, se vocês querem que faça a recondução dos cargos, mude o texto da lei. Esse é o mínimo. Para qualquer bom entendedor, minha palavra basta. É isso que tem que entender. A lei, quem faz, quem cria as leis, quem muda as leis, é o legislativo, ou seja, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, formando assim um Congresso, eles que são responsáveis por mudar a lei ou por criar leis. E depois o Supremo Tribunal Federal é responsável por decidir se aquela lei está sendo aplicada da maneira correta ou não. Então caberia ao Supremo Tribunal Federal só falar, é inconstitucional a recondução dos cargos da maneira que está agora. Caso mude a lei, beleza. Só que o que vai lá e faz o Supremo Tribunal Federal através do Gilmar Mendes? Primeiro, o Gilmar Mendes ele se eximiu de fazer essa interpretação. Ele deu os motivos dele lá, e ele coloca que teve outras mutações na Constituição brasileira que permitiu, por exemplo, o mandato tampão do presidente, permitiu então a recondução do cargo de presidente da Câmara depois de uma outra legislatura, enfim. Teve várias brechas ali que foram permitidas, interpretações diferentes durante esse período de 97 para cá, que permite agora eles pegar e falar assim, segundo o Gilmar Mendes, não cabe ao Supremo decidir sobre isso. Quem tem que decidir sobre isso são vocês, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ou seja, ele não quer fazer, ou ele não quer fazer, ou ele fez de uma maneira errada, e a lei fala que é proibido, não pode ter uma recondução dos cargos na mesma legislatura. Ele se eximiu disso, e eximiu no seu relatório. Ele é o relator do caso, e no relatório ele colocou que não cabe ao Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão, jogando então a responsabilidade para o Congresso. Bom, e até agora, hoje é sexta-feira, dia 4/12, 7h15 da noite. Até agora, 5 ministros votaram. Então, 3 acompanhando o relatório do Gilmar Mendes, estão dizendo que realmente não cabe ao Supremo Tribunal Federal falar se é inconstitucional ou não, então decidam vocês aí. E um ministro votou contra, que inclusive é o Marco Aurélio Nunes Marques, ele votou parcialmente contra e parcialmente a favor. Por quê? Ele defende a reeleição de Davi Alcolumbre, ele fala que é legítima a reeleição de Davi Alcolumbre devido a precedentes anteriores que já abriu brecha para a recondução desses cargos. Então ele vê como legítima a recondução de Davi Alcolumbre, que ainda não se reelegeu para esse cargo, mas ele não vê como legítima a recondução do Rodrigo Maia, porque já está no seu terceiro mandato, ou seja, iria para um quarto mandato. Então ele acha que isso não pode, porque não tem precedentes na história de um presidente da Câmara dos Deputados ter ocupado essa cadeira durante 4 mandatos. Aí ele vai lá, meio que enaltece o relatório, né, do ministro Gilmar Mendes e tal, que eu achei acho uma bizarrice quando eles começam a fazer, eu acho isso estranho, quando eles começam a fazer dentro do relatório do Gilmar Mendes, dentro do voto do Gilmar Mendes, quando ele vai votar lá, ele dá exemplo de várias outras nações, de vários outros países, os modelos jurídicos desses outros países, para poder se embasar aqui na nossa Constituição. Como se a gente não tivesse uma Constituição, tivesse que se espelhar em outra, basear em outra, como se a gente não tivesse a nossa. A gente tem a nossa, e a nossa está bem escrita lá, bem clara, que não é permitida a reeleição na mesma legislatura. Está escrito lá, cumprir o que está escrito no papel, sabe? E aí fica comparando com vários outros países. E aí ele usa vários... ele viaja nessa questão. O ministro Nunes Marques, eu li também o voto dele,
Meu, ele vai para um lado da filosofia, começa a filosofar, ele usa a parte de romance, ele começa a citar exemplo de romancistas para poder se embasar nos romancistas, sabe? Tipo, nem é jurista. Ele começa a ir para um caminho para poder justificar essa bizarrice, essa anomalia do nosso judiciário. Ele começa a ir por um caminho totalmente, sabe, começa a filosofar, depois começa a usar romance como exemplo, enfim. E aí, ambos deles, principalmente o ministro Nunes Marques, ele dá a entender que a lei ela tem várias interpretações e a interpretação dela é bem flexível em relação a isso. Tanto é que ele cita como exemplo que na Constituição, quando se trata de união civil, está a expressão homem e mulher. Só que o Supremo Tribunal Federal foi lá e legitimou a união civil em relação homoafetiva, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo, sendo que na Constituição não está especificado assim, está especificado homem e mulher. Então o Supremo foi lá e decidiu por fazer uma interpretação diferente da Constituição para permitir a união civil de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, eles fazem uma interpretação diferente daquela que está na Constituição para poder mudar na lei ou tomar uma decisão que contraria a Constituição. Então, para ele, tudo bem essa interpretação flexível, porque já foi flexibilizada em outras ocasiões. Então, agora eles estão tendo uma outra interpretação que diz respeito à recondução dos cargos para a presidência da Câmara e do Senado. Ele fala que devido a tantas coisas que já aconteceram, que reconduziram os presidentes das casas aos cargos, devido a tanta mudança assim, e também devido a emenda constitucional de 97 ter acontecido, que tornou-se obsoleta obsoleto o artigo 57 da Constituição. Ou seja, é como se não existisse mais, é uma coisa passada, ultrapassada, que não faz mais sentido, que tá por fora, ou seja, obsoleto. Porque em 97 teve a mudança da Constituição. No entanto, mudou o texto. Você entendeu? Mudou o texto. E agora o texto não foi mudado para o Legislativo. Mudou para o Executivo, mas não mudou, não está obsoleto. A diferença é que existe um texto diferente antes de 97, depois de 97 foi mudado esse texto em relação ao Executivo. Para o Legislativo não foi mudado. Se querem, mude o texto. Bom, enfim, depois de tanta polêmica, de tanto bafafá, de tanta treta que está gerando, na minha opinião, eu não sei nem por que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, principalmente o Davi Alcolumbre, eles insistem tanto nessa reeleição. Depois de que dá tanta polêmica, essa repercussão super negativa no meio da população, nas mídias e até mesmo no meio político, uma repercussão tão negativa, eu já teria desistido. Eu acho que continuar com isso está sendo bem audacioso, mas eles estão permanecendo com essa ideia deles. Mas o que me chama mais atenção é esse ministro Nunes Marques, essa pirofagia que ele fez nesse voto dele para poder justificar que pro Davi Alcolumbre pode e pro Rodrigo Maia não. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, ele é contra a reeleição de Rodrigo Maia, uma vez que o Rodrigo Maia é crítico ao governo em muitos aspectos, principalmente na pauta econômica, e já o Davi Alcolumbre não, é quase um aliado ali de primeira hora do presidente. E o presidente já se declarou ali, falando que quer a reeleição do Alcolumbre. Então, em sua primeira tarefa como ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques já mostra que veio. Ele já se mostra que veio e comprova a sua subserviência ao Bolsonaro.